Olá pessoal, deixe-me avisar antes de começarmos. Este vídeo ele pode te convencer a renunciar ao açúcar para sempre. Se você, por exemplo, é um amante de doce, talvez você queira saborear o último pedaço antes da gente prosseguir. A minha intenção é revelar a verdade sobre o açúcar de uma forma que provavelmente mudará a sua visão sobre este doce veneno. Em minha experiência, muitas pessoas, por exemplo, por falta de informação, consomem grande quantidade de açúcar diariamente, alheias aos efeitos perigosos que o açúcar ele pode causar. Você provavelmente já deve estar familiarizado com alguns dos perigos mais comuns do açúcar, como por exemplo, ganho de peso, cáries, fígado gorduroso, colesterol alto, acne, hipertensão, aumento de infecções por cândida e um sistema imunológico debilitado. No entanto, o açúcar ele também pode ser um causador oculto de algumas doenças graves, e a maioria das doenças que enfrentamos hoje são doenças metabólicas. O que significa é que elas estão relacionadas ao nosso metabolismo. E aqui entramos na arena celular, mais precisamente nas mitocôndrias. As mitocôndrias elas são estruturas essenciais em nossas células, responsáveis por converter nutrientes em energia. No entanto, elas podem se tornar disfuncional devido a diversos fatores, sendo o açúcar um dos mais prejudiciais. Essa disfunção mitocondrial ela é responsável pela maioria das doenças não infecciosas, incluindo câncer, doença cardiovascular, Alzheimer e diabetes. O açúcar e, por exemplo, alimentos que se transformam em açúcar de maneira muito rápida, como por exemplo carboidrato refinado, pães, massa, cereais, biscoito, waffle, panquecas, muffins, tudo isso danifica as mitocôndrias. Uma curiosidade, justamente para quem mora lá nos Estados Unidos, é que a maioria do açúcar que é usado por lá vem de beterraba geneticamente modificada, o que acrescenta uma outra camada de preocupação a essa questão. Além disso, temos a frutose, que é consumida em grande quantidade em bebidas adoçadas com xarope de milho de alta frutose. A frutose ela é apenas metabolizada pelo fígado e, quando consumida em excesso, sobrecarrega tanto o fígado quanto as mitocôndrias. Em comparação, por exemplo, com a glicose, é mais amigável, mas ainda assim ela compõe metade do açúcar de mesa, bem como do mel. O consumo excessivo de açúcar não apenas danifica as mitocôndrias, mas também causa um estado chamado de hipóxia, baixa disponibilidade de oxigênio, e como resultado são produzidos mais radicais livres que vão danificar as células, levando a complicações graves. As mitocôndrias elas têm o seu próprio DNA e são originárias de bactérias, e com as quais nós formamos uma parceria simbiótica ao longo da nossa evolução. Elas se especializaram na produção de energia, enquanto nós fornecemos nutrientes e abrigo. Porém, quando o açúcar danifica as mitocôndrias, elas não podem mais produzir energia suficiente para as células. Isso, por exemplo, é muito evidente no Alzheimer, onde as células cerebrais elas ficam privadas de energia. E no caso do câncer, as células danificadas elas precisam procurar uma fonte de energia, criando uma alta demanda por açúcar. Quero deixar bem claro para que você possa entender que o consumo excessivo de açúcar, principalmente os que são refinados, é prejudicial ao nosso corpo. A falta de antioxidantes naturais presentes em alimentos não refinados aumentam ainda mais os danos. O resultado final é uma cadeia de danos celulares que leva à inflamação e a danos ainda maiores nas mitocôndrias. Algo que é verdadeiramente fascinante que ocorre, por exemplo, quando você ingere açúcar, você vai acabar experimentando uma diminuição da mitofagia. Mas o que é mitofagia? Bem, vamos lá. Está relacionado com uma condição chamada de autofagia, que é o processo de reciclagem das células antigas e danificadas. É um mecanismo que é benéfico, pois permite que o corpo limpe as mitocôndrias danificadas e as substitua por novas. É um processo crucial para prevenir o câncer e evitar complicações
associada às mitocôndrias danificadas. Contudo, o açúcar prejudica essa habilidade do corpo de acabar reciclando as mitocôndrias. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de um exame de diabetes que é chamado A1C, ou mais comum chamado hemoglobina glicada, que mede a quantidade de proteína danificada no sangue. Ou melhor, vamos lá, resumindo, mede a quantidade de hemoglobina que foi danificada pelo açúcar. Quando você combina níveis elevados de açúcar com proteína, você as danifica em, por exemplo, um processo conhecido como glicação. Essas proteínas glicadas e danificadas não podem ser limpas efetivamente com o açúcar na corrente sanguínea, o que leva a uma série de problemas de saúde. As mitocôndrias em estado hipóxico, ela, por exemplo, aumenta o risco de câncer. Agora, elas têm que gerar mais ácido lático, que pode se acumular justamente nas suas células. Você vai experimentar uma deficiência grave de vitamina B1, que muito conhecida como tiamina, que é uma das vitaminas do complexo B, que provavelmente é um dos nutrientes mais importantes lá nas mitocôndrias para permitir que tudo funcione de maneira correta. Quanto mais açúcar você consome, mais B1, mais tiamina você precisa. Então, quanto você consome muito açúcar, você acaba esgotando as suas reservas de vitamina B1. O que vem a seguir é assustador, é devastador, especialmente no caso para quem tem diabético, cuja complicação principal é a neuropatia periférica, principalmente devido a essa deficiência de vitamina B1, que cria muitos danos nos nervos, e é justamente por isso que um dos remédios que é mais eficaz para a neuropatia periférica, que é justamente esse formigamento nas mãos, formigamento nos pés, é justamente a tiamina. Ela pode aliviar essa condição, ou seja, pelo menos essa complicação, justamente por causa dos altos níveis de açúcar. No entanto, com a deficiência de vitamina B1, ocorrem muitos outros problemas, como estado de ansiedade, tensão nervosa, excesso de pensamentos, insônia, dano nos nervos em outras partes do corpo e danos em certas partes do cérebro relacionado à memória. Além disso, o consumo excessivo de açúcar refinado também esgota o zinco, que é necessário para proteger as suas mitocôndrias. E sem zinco, você tem mitocôndrias disfuncionais. Então, você pode querer pensar sobre isso, e da próxima vez que você for comer aquele docinho, comer aquela barra de chocolate, você precisa estar ciente do que o açúcar ele pode fazer nas suas mitocôndrias, nas suas células, preparando o seu corpo para uma cascata de problemas no futuro. Mas então, o que a gente pode fazer, o que podemos fazer para melhorar as mitocôndrias após o consumo de açúcar? Vamos lá. Para melhorar as mitocôndrias após o consumo de açúcar, é necessário adotar algumas práticas saudáveis, que incluem a primeira prática, e aí não tem conversa, redução do consumo de açúcar. Essa é o primeiro e mais importante passo, diminuir a quantidade de açúcar que você ingere diariamente, seja por meio de doce, refrigerante, alimentos processados que contêm alta quantidade de açúcar. Você precisa tirar isso da tua dieta. Uma segunda coisa que você pode fazer que é importante é uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em frutas, vegetais, proteínas, legumes, grãos integrais para fornecer energia que as suas mitocôndrias precisam, justamente para que elas possam funcionar de maneira adequada. Uma suplementação, uma outra coisa que deve fazer é uma suplementação adequada. A suplementação pode ajudar a compensar as deficiências causadas pelo excesso de consumo de açúcar, e as vitaminas, como por exemplo a tiamina, pode ser consumida para auxiliar no funcionamento das mitocôndrias. E a suplementação, não menos importante, de zinco, que pode ajudar a proteger as mitocôndrias. No entanto, é sempre aconselhável conversar com um profissional da área de saúde, um médico, um nutricionista, antes de iniciar qualquer novo procedimento relacionado com suplementação. Uma outra coisa interessante que você pode fazer é prática de exercício físico.
o exercício regular ele pode ajudar a aumentar o número e a eficiência das mitocôndrias na sua célula. Isso acontece por quê? Porque o exercício ele estimula a biogênese mitocondrial, ou seja, o processo pelo qual novas mitocôndrias são criadas nas células. Uma outra coisa que é importante e deve fazer é descanso adequado. O sono ele é essencial para a saúde mitocondrial, pois é justamente durante o sono as células realizam reparo e manutenção, inclusive nas mitocôndrias. Uma outra coisa, a última coisa que você deve fazer é a hidratação. Manter-se hidratado, e isso é fundamental para o bom funcionamento da célula, incluindo as mitocôndrias. A água ela pode te ajudar no transporte de nutrientes para as células e na remoção de resíduos celulares, dos quais isso vai ajudar no processo que são muito importantes para a saúde da mitocôndria. Esses dois processos precisam haver, por isso precisa de muita hidratação. Essas são algumas das práticas que você pode adotar para ajudar a melhorar a saúde das suas mitocôndrias após o consumo de açúcar. Mas lembre-se que a moderação é justamente a chave para uma dieta saudável. E o excesso de açúcar ou excesso de qualquer coisa pode ter efeitos prejudiciais à saúde a longo prazo. Se você, por exemplo, se preocupa com a sua saúde e quer entender mais sobre açúcar, como ele afeta as mitocôndrias, este é o lugar certo para você. Então, clica aí agora no botão de inscreva-se logo abaixo para se juntar à nossa comunidade aqui no YouTube. Aqui a gente vai estar sempre abordando tópicos como esse, que é muito relacionado à saúde e bem-estar, oferecendo sempre informações baseadas em evidências e dicas práticas para você adotar um estilo de vida mais saudável. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação, justamente para que você não possa perder nenhum dos vídeos novos e juntos podemos fazer escolhas mais saudáveis e mais conscientes, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, porque você assistiu esse vídeo até o final. Eu fico muito grato, divulga e eu vejo você em um próximo vídeo. Um abraço e até mais.